resumo aqui dos fatos que nós estamos acompanhando aqui em Ipatinga nesses últimos dias. Eu posso aqui deixar de forma bem clara que a situação que nós começamos a presenciar aqui em Ipatinga a partir do mês de janeiro foram fatos que nos deixaram assim, com atenção mais focada pelas dinâmicas de alguns municípios que aconteceram. Tivemos um triplo homicídio, tivemos duplo homicídios, e a dinâmica desses fatos chamaram um pouco de atenção da parte aqui da Polícia Militar e inicialmente do 14º Batalhão, porque fugia bastante assim dos fatos, da dinâmica de todos os fatos aqui em Ipatinga, e aí começamos a adotar algumas medidas relacionadas à questão da segurança pública e envolvendo também os demais órgãos, aí o setor de inteligência, GAECO, Polícia Civil, seção de inteligência de outros batalhões, porque nós entendemos que os fatos estavam sendo assim, semelhantes em outros locais. E ontem, no acompanhamento aí que nós já estávamos fazendo já há determinado tempo, nós tivemos algumas informações e montamos uma operação para checarmos alguns fatos, né? E aí culminou com aquela operação na BR-381, chegada de Ipatinga, onde nós detectamos o veículo foi abordado, três pessoas presas, uma outra que foi também socorrida, mas acabou indo a óbito. Eu quero dizer o seguinte aqui para toda a comunidade de Ipatinga, que nós estamos bastante envolvidos nessa questão, e dizer também que um fato como ontem, as pessoas escolheram vir cometer crimes em Ipatinga, nós falamos desse jeito, e cabe às forças de segurança que representam o Estado dar uma resposta nessa questão, certo? Uma resposta conforme a reação de cada um. Então, eles escolheram vir em Ipatinga. Nós sabemos que há outros crimes que são suspeitos de estarem participando e logramos êxito aí no sentido de prender vários autores. Para se ter uma ideia assim, dos homicídios aqui ocorridos em Ipatinga, nós demos resposta praticamente a todos os homicídios, e essas pessoas que foram presas ontem, juntamente com outros, eles são suspeitos de ter cometido aqui mais da metade dos homicídios em Ipatinga deste ano. E as forças de segurança elas estão equipadas, estão trabalhando em conjunto, integrados aí com os outros órgãos, e se tivermos assim essa reação, a Polícia Militar está pronta também para agir conforme a situação. Não é o nosso objetivo que haja óbito. A nossa ação é focada na prevenção, de forma a prender e trazer segurança para a cidade aqui de Ipatinga e também do Vale do Aço. Acontece que, quando há uma reação, a Polícia Militar também, amparada por lei, ela pode implementar a força necessária para que essa ação contrária à sua segurança ela seja assim, neutralizada, principalmente com a prisão de todos os envolvidos. Aqui o tenente Blaster, ele é do supervisor, ele acompanhou a única ocorrência de ontem e pode trazer maiores detalhes sobre ele. Bom dia a todos. Ontem, na parte da tarde, no final da tarde de ontem, a Polícia Militar ela recebeu uma solicitação de apoio por parte do GAECO, no sentido de procedermos à abordagem do veículo que estava transitando a BR-381, se dirigindo para a cidade de Ipatinga. Esse veículo estava sendo ocupado por algumas pessoas que estavam sendo monitoradas de alta periculosidade. Então, visando evitar um possível confronto no interior da cidade, nós planejamos a operação
na rodovia de forma a minimizar os riscos para a população. O fato é que foi feito cerco, bloqueio e interceptação na entrada da cidade, cerca de 500 metros antes da cidade ter início, e naquele local, tão logo o veículo foi avistado, ele parou devido ao congestionamento que havia no trânsito, e quando os policiais militares se aproximaram desse veículo, de imediato, um dos ocupantes, chamado Gustavo, já sacou uma arma de fogo e já direcionou para os militares. Logo em seguida, ele arrancou, ele estava na condução do veículo, ele arrancou direcionando, tentando atropelar um dos policiais militares, né? Então foram feitos disparos aí para poder evitar aí a lesão dos policiais militares, ocasião em que esses indivíduos, eles desceram, desembarcaram do veículo, né? Eram 4 ocupantes desse veículo, desembarcaram do veículo na tentativa de ingressar no matagal e fugir. Um desses indivíduos, desses 4, se posicionou, se rendeu, deitando no chão próximo ao carro e foi preso de imediato. Devido à troca de tiros que aconteceu, o Gustavo foi baleado, a princípio, no abdômen e na perna, e aí, logo em seguida, ele se rendeu também devido à condição dele já estar baleado. Então, quando logo ele se rendeu, foi feito um processo de verbalização por ele se rendeu, foi feito o socorro dele e foi conduzido para o Hospital Márcio Cunha, onde ele recebeu o atendimento médico. Nós prosseguimos, então, nas diligências, no sentido de fazer a captura dos outros 2 que haviam ingressado na área de mata, né? Nós utilizamos lá um drone com uma câmera termal, visando aí proporcionar aí maior segurança das nossas equipes, e então logo nós tivemos segurança para ingressar e funcionar no matagal, nós então fizemos o adentramento, localizando logo na margem da rodovia o Thiago, que foi o terceiro preso, também se rendeu sem oferecer nenhuma resistência maior. Nós continuamos a nossa busca sabendo que havia então um quarto indivíduo que ainda estava no matagal. Esse indivíduo, durante o processo de fuga, ele efetuou vários disparos, né, no terreno lá, numa condição favorável a ele, que ele posicionou na parte de cima. Então ele efetuou disparos de cima para baixo em direção aos policiais militares, colocando em risco tanto as guarnições policiais quanto os civis que estavam nos veículos ali nas proximidades. Esse indivíduo foi localizado já alguns momentos depois, estava inconsciente, porém ainda com vida. Nós então pedimos lá o apoio da guarnição do Corpo de Bombeiros, né, que nos prestaram apoio no sentido de socorrer também para o Hospital Márcio Cunha. Durante a madrugada, nós recebemos a informação que esse indivíduo, esse quarto indivíduo chamado Daniel, havia evoluído a óbito, não resistiu aos ferimentos. Então, nós fizemos aí a arrecadação de todas as armas envolvidas pelos policiais militares e, como o autor Gustavo, no local onde ele foi baleado inicialmente, foi localizada uma pistola 380. Vale a gente destacar que toda a capacidade de munição dessa arma foi esgotada. E a arma foi encontrada com o carregador vazio e aberto, ou seja, toda a munição que ele tinha nessa arma, ele acabou esgotando com disparos pelos policiais militares. Em decorrência dessa ação, um projétil foi disparado pelos infratores em direção aos policiais militares e projetilou, e um dos nossos policiais militares foi atingido na perna esquerda e sofreu um ferimento muito superficial e leve, decorrente aí do disparo que acabou reprojetando. E aí essa operação ela teve finalização, estão sendo adotadas providências de polícia judiciária e militar relativos ao fato pelo comando do 14º Batalhão. Tenente, todos eles envolvidos com crimes na região. Esse grupo de criminosos talvez seja o melhor do Só ainda dentro da operação, eles tinham participado, eles tinham algum envolvimento com um homicídio ou em Valadares? Estariam fugindo para cá? A série da cadeia lá, não foi? Assim? Sim. Durante as nossas diligências, nós recebemos a informação que eles tinham vindo de Governador Valadares. E aí, na conversa, na parlamentação com um dos que havia sido presos, eles falaram que tinha acontecido alguma coisa em Governador Valadares. Então, nós fizemos contato com a Polícia Militar lá em Governador Valadares
e obtivemos a resposta de que eles tinham praticado um homicídio lá na cidade do Governador Valadares, sendo confirmado pelo veículo, a placa do veículo e reconhecimento pessoal desses 4 indivíduos lá em Governador Valadares também. A arma que parece que hoje de manhã ia fazer o estudo de uma segunda arma que estaria com o Daniel. Sim, ela foi achada? a informação que nós tivemos lá, que foi repassada pelos próprios infratores, é que haviam 2 armas. Uma pistola 380, que foi apreendida, e essa segunda arma que estaria com o Daniel não foi localizada. Deve ser uma área de mata e ele ter corrido por um longo trajeto de cerca de 50 metros no interior da mata. Então, na parte da manhã de hoje, estão sendo feitas buscas lá no local para tentar localizar essa arma. O rapaz que morreu, o Daniel, né? Ele foi atingido por disparos vindo dos militares, ou existe a possibilidade dele, na consciência de que seria preso, ter praticado um ato terrível? Não acredito nessa possibilidade, mas é uma suposição, não tem como eu te afirmar isso. Esse Daniel, ele já que teve aquela prisão do criminoso que atingiu o militar outra vez, né? Ele estava escondido junto com aquele que acabou preso? Parece que são todos integrantes do mesmo grupo aí que teriam envolvimento nesse fato que você citou. Acho que o Gustavo seria que estava aqui na casa, né? Gustavo, sim. Eles teriam envolvimentos, né? Seriam parte do grupo. Tanto os 4 são de Patinga ou são 2 de Valadares ou de outra região do estado? A princípio são de Governador Valadares. Todos 4? Como o comandante disse, são pessoas que preferiram optar por vir para a região do Aguaço, né? E praticar esses crimes. E eles têm alguma ligação com o mesmo? Nós estamos trabalhando essas possibilidades, essas investigações, até através da investigação mais qualificada pelo GAEC, pelo nosso serviço de inteligência. Nós estamos trabalhando essa possibilidade, porém, nós não temos essa confirmação dessa informação do possível envolvimento. Eu tinha uma dúvida, eles são residentes em Governador Valadares, mas eles atuavam aqui? Eles atuavam nas 2 cidades, tanto no Governador Valadares quanto na região do Patinga. Então não é descartada a hipótese de uma facção instalada em Governador Valadares com ramificação de Patinga? Super dúvida. Bom dia. Como o comandante já disse, a partir do início do ano nós tivemos uma mudança de rotina em Ipatinga, na nossa região do Vale do Aço, com enfrentamentos muito mais severos do que aqueles que nós estávamos habituados. A gente não custa lembrar que um policial militar recentemente levou um tiro de raspão e morreu por uma obra divina. Isso é um fato muito incomum no Vale do Aço. Com base nessa onda crescente de crimes atípicos, que normalmente não ocorrem aqui, nós, claro, estamos todas as instituições juntos, passamos a voltar os nossos olhos para essas ações, para entender melhor o que está acontecendo, para começar a apurar e certamente punir na forma da lei os infratores. E há já diversos inquéritos policiais em curso na Delegacia de Homicídio da Polícia Civil de Ipatinga que estão tratando desses fatos específicos, né, que já ocorreram desde janeiro para cá. Mas, com base nessa dinâmica diferente, como eu disse, atípica, demandou um esforço conjunto das instituições, nós também, né, envolvidos no combate ao crime organizado, para compreender e tentar localizar células de frações, células de organizações criminosas. A gente pode dizer que não há dúvida de que há organização criminosa envolvida. Não é o momento de nominar, de indicar o que está acontecendo, porque naturalmente os fatos carecem de investigação, nós precisamos aprofundar muito, mas a gente tem pessoas, infratores, demonstrando de forma inequívoca que não estão sujeitos à aplicação da lei. A verdade é essa.
muitos desses, inclusive, falando que não seriam presos vivos, que atirariam. Isso é um fato. Então, a gente tem hoje, né, uma repressão qualificada a estes fatos. Nós sabemos que as pessoas que foram presas muito provavelmente estão envolvidas em diversos homicídios e não se sujeitaram aos comandos, porque isso está gravado. A polícia militar fazendo, através de seus agentes, os comandos verbalizados em alto e bom som para que eles saíssem do veículo. E a resposta foi negativa. É claro também, como disse o comandante, o tenente, que isso vai ser apurado, né? A polícia militar vai apurar tudo o que aconteceu lá e nós, do GAEP, doutor Fernando, vamos pegar a parte dos infratores agora. Nós precisamos entender, eles vão ser autuados em flagrante, o doutor Fernando vai explicar melhor isso. Tentaram contra a vida dos policiais militares envolvidos na ação, um deles alvejado, não custa lembrar, já foi dito. Mais uma vez eu afirmo que uma das armas utilizadas por esses infratores, ele disparou ela parou aberta, ou seja, ele desferiu todos os disparos que ele tinha condição de desferir. E agora, a partir, né, desses fatos, nós vamos aprofundar ainda mais e responsabilizar aqueles outros acasos envolvidos. Não digo só com os homicídios, mas digo com essa investida que nós podemos estar, que pode estar ocorrendo no Vale do Aço e que é do nosso interesse, né? Claro, de todos nós que escolhemos a cidade para morar, que tenhamos paz e tranquilidade. São comportamentos muito diferentes, né, do que a gente tem visto. A gente vê aqui na região, então são criminosos que estão preparados para atirar e para morrer se preciso. É exatamente isso. Nós temos aliado esse comportamento diferente, né, de chegar em locais e já ir efetuando disparos, né, em diversas pessoas, que é uma coisa atípica aqui. Também temos diversas ocorrências envolvendo disparos em guarnições policiais, que para nós aqui é uma coisa completamente atípica. Então, veja, a gente muda a graduação do... Peraí, isso aqui não acontece em Vale do Aço, ordinariamente não ocorre, mas nos dias para cá, policiais começaram a virar alvo. Nós temos 2 atingidos nesses últimos tempos, né? E outros que não conseguiram acertar. Então, uma coisa diferente que demanda um olhar, né, mais qualificado para a gente entender exatamente aquilo que está ocorrendo e cortar o mal pela rede. Doutor, que tipo de mensagem o senhor pode passar para a população que se sente com medo mesmo, essa é a palavra, com esses recentes crimes, como o comandante disse, não são comuns aqui na nossa região? E que tipo de mensagem? Porque às vezes o cidadão está voltando de viagem, está indo trabalhar, ou está no lar, e aí começa um tiroteio, uma bala perdida, graças a Deus ninguém nessa operação foi atingido, né? E queria que o senhor passasse uma mensagem para tranquilizar, na verdade, a população de do que as forças de segurança estão fazendo para tentar minimizar esses riscos. O que eu posso dizer é que todas as instituições de segurança pública estão juntas para que isso não ocorra. A gente, é claro, não consegue evitar todos os males, mas a partir dessas ocorrências, a gente tem perdido o sossego, muitas noites de sono, para dar uma resposta e para que isso acabe. A Polícia Militar, o comandante vai poder esclarecer isso, né, com certeza de maneira muito mais qualificada do que eu, tem aumentado o seu efetivo, né? Os policiais estão trabalhando muito mais, estão voltados com seus olhos todos para que isso não ocorra. A população pode ter confiança nas instituições que esses fatos estão com seus dias contados. Doutor Brusquiano, o senhor disse que não é hora de avaliar, de falar, porque tem que fazer um estudo profundo, etc. Esse estudo profundo passa pela situação de avaliação, por exemplo, dos vários, parece que 62 presos que vieram para Teno Moreira, de
várias partes do país, de organizações criminosas que estão aqui. Isso aí poderia ser um trabalho que eles fazem fora para esse pessoal lá dentro? Isso é muito cedo para falar qualquer coisa nesse sentido. Mas a dinâmica do nosso país, a gente sabe que os infratores, eles fazem verdadeiras empresas. É por isso que a gente chama de crime organizado. Porque eles passam a atuar de maneira praticamente empresarial. Porque o que, por exemplo, o traficante quer é o dinheiro. Então ele começa a fazer tudo, né, se organizar para que cada vez ele possa ganhar mais. O infrator, a gente sabe também, principalmente aquele oriundo do crime organizado, ele não respeita a lei, não respeita o sistema de segurança pública. Então, esses fatos são muito marcantes e a gente já consegue visualizar pessoas, né, de comportamento diferente daquele dos nossos infratores do Vale do Aço. E essas pessoas envolvidas nessa ocorrência nem daqui eram. Então, isso evidencia e demonstra que a gente precisa ter uma atenção, né, nesse momento. É um momento de reflexão, de investigação. Né, nós devemos voltar os nossos olhos, redobrar nos nossos trabalhos, para que estes fatos não ocorram, para que nós possamos ter tranquilidade e paz, como sempre tivemos. Né? O que a gente precisa disso é aquilo. E o nosso objetivo é garantir a sociedade. A sinergia entre as forças, então os poderes, vai ser cada vez mais fortalecidos. Com certeza. Né? Em momentos de crise nós estamos mais juntos do que atualmente. Doutor Fernando, em relação às empresas que foram... Como que o GAEC está trabalhando, já que a Delegacia de Homicídios apura os crimes e o GAEC... Deve ser ligação. Quais crimes que esse grupo está ligado? Primeiramente, bom dia. Eu, como representante do GAEC e da Polícia Civil aqui, quero reforçar que desde o início do ano, né, após os acontecimentos, os atos que aconteceram na cidade, houve várias reuniões envolvendo o GAEC, a Polícia Civil, a Polícia Militar, no sentido de que nós nos organizássemos e enfrentássemos a contento o que tem acontecido nesse ano. E ontem, né, foi um reflexo de toda a nossa organização, de todo o nosso trabalho conjunto. Com certeza, com a ação em conjunto que nós tivemos ontem, nós evitamos que acontecessem mais crimes aqui no Vale do Aço e na região. Importante reforçar que, nesse primeiro momento, o recado tem que ser dado para a sociedade do Vale do Aço é de que estamos trabalhando em conjunto, de que não há necessidade, no atual momento, de passarmos informações mais contundentes acerca das investigações que estão sendo realizadas. Mas fato é que o GAEC, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão de olhos muito abertos para o que está acontecendo aqui, desse enfrentamento diferente desses indivíduos com relação às forças de segurança. Né? Nós percebemos que ontem foi feito um aparato para que não houvesse qualquer tipo de disparo, para que esses indivíduos fossem presos, só que houve enfrentamento e a Polícia Militar e as demais forças legitimamente impediu a ação desses indivíduos. Agora, com relação à organização criminosa, eu acho que o momento agora é de trabalho interno, de foco, determinação dos policiais. O Ministério Público também está atuando junto com a gente, para que a gente consiga dar cabo, né, a esse serviço. E está no meio, no início desse serviço, tenho certeza que haverá evolução constante e a gente vai evitar, né, que a sociedade fique um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa. A sociedade pode ter convicção de que nós estamos muito atentos, de que a gente, junto à Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente vai conseguir equacionar esse problema. É um grupo criminoso só ou tem mais? É um grupo criminoso só envolvido em vários? Com relação às organizações criminosas, como eu falei, eu acho que o momento é de investigação. Eu acho que o importante é passar para vocês o trabalho que tem sido feito. Eu acho que é muito prematuro ficar falando sobre qual organização criminosa, o que está acontecendo. Eu
acho que o momento agora de trabalho interno nosso, e passar para vocês, a gente está muito atento, muito focado, que a gente vai continuar muito focado em evitar que mais coisas aconteçam. Além de Patinga, eles também agiram na cidade do Vale do Aço? Na verdade, houve uma prática de alguns crimes em outras cidades do Vale do Aço também, os envolvidos de ontem também estão fortemente, são suspeitos da prática desses homicídios que ocorreram no início desse ano, mas a gente tem atuado para que isso se cesse o mais rápido possível. E quais crimes que essas pessoas foram presas ontem poderão responder? No veículo eles estavam no veículo clonado, eles atiraram contra policiais militares, um policial militar foi alvejado, de raspão, foi atingido. Eles responderão por tentativa de homicídio, né, contra os militares e contra os demais policiais que estavam presentes ali. E além da situação